Fala pessoal, 13 semanas já estudando programação do absoluto zero e nessa semana eu aprendi sobre repetições, sobre for, while, do while, acho que é assim que se pronuncia, mas foi muito massa, aprendi muita coisa nova, muita coisa bacana e eu vou mostrar alguns detalhes para você aqui agora nesse vídeo. Então, se você quer acompanhar a jornada de alguém que está começando do absoluto zero, você já sabe. Você precisa se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo falando como é que está sendo a minha semana estudando programação do absoluto zero. E assim, tá muito massa essa série, inclusive eu estou fazendo também uma série na engenharia de software, né? Já estou aí 3 semanas estudando na faculdade. Então se você quiser acompanhar também, se inscreve aqui nesse canal, porque vai ter muito conteúdo bacana aqui para você. Hoje é o primeiro dia e eu tirei para poder organizar os assuntos da programação. Tinha muita coisa bagunçada, muita coisa embolada, e como eu já estava nessa pegada, né, de organização na questão dos assuntos, lá na série da faculdade, eu resolvi não consumir conteúdo novo, aqui também na programação, até eu ter os meus resumos e os meus mapas mentais todos feitos. Então eu tirei essa 1 hora que eu tiro por dia para poder estudar. Eu não estudei, mas tirei essa hora para poder resolver isso, né? E lá no trabalho eu tenho 1 hora de almoço, e aí eu consegui ali mais ou menos 40 minutos, almocei rapidão, né? Durou uns 20 minutos o almoço, e 40 minutos eu também tirei para poder organizar esses conteúdos. Então amanhã eu acredito que eu já vou voltar a consumir conteúdo novo. E se você ainda não me segue no Instagram, você já sabe, você precisa me seguir porque lá eu consigo ter um contato mais próximo com você. Eu posto lá mais detalhes da minha rotina, do que eu estou estudando, as lições que eu estou tirando. Então eu vou deixar o link do Instagram aqui embaixo na descrição desse vídeo. Enfim galera, hoje é o segundo dia e eu voltei a consumir conteúdo novo. Já terminei essa parte aí de organização e tal. Agora vamos estudar. E aí eu me deparei com um problema para poder resolver, né? Tinha que ser feito um código para identificar se um número ele era múltiplo de 7. Aí se ele fosse múltiplo de 7, na saída iria me relatar, é múltiplo de 7. E se não fosse, ele iria me relatar, esse não é. E cara, pensa que eu passei 30 minutos tentando resolver isso aqui. Eu até sabia como é que fazia o cálculo e tal, e eu estava pensando da forma correta, só que eu não sabia ainda escrever isso para o computador entender, né? Porque eu nunca fiz nada parecido com isso aqui, então eu não consegui fazer esse exercício, mais por isso, a parte ali da escrita, da programação. Mas o raciocínio eu consegui entender, eu já fiquei muito feliz assim com essa evolução. E eu vou deixar aqui na tela para você ver como é que foi a resolução aí desse código. Eu tinha sacado que eu teria que utilizar o resto da divisão para poder chegar nessa solução, né? Porém, eu nunca tinha usado nada com o resto da divisão, então eu não sabia nem como é que eu deveria montar isso aqui, né? Escrever. E aí também eu estava cometendo um erro na hora de declarar a entrada, eu estava fazendo isso de uma forma errada. Mas eu consegui aprender e assim galera, o negócio está ficando complicado, tá? Cada vez mais, tem uns exercícios, uns negócios assim para poder fazer e tá muito massa, é bem diferente lá do HTML, CSS, aquele negócio mais básico. Mas mesmo assim eu estou curtindo demais, estou aprendendo cada vez mais e está muito top. E hoje eu estudei sobre repetições, e aí tinha uma situação que a gente teria que calcular a média dos alunos, então seria para poder digitar ali a média deles, né? Acho que era 3 notas, se eu não me engano, e tirar a média. Só que não seria apenas um aluno, seriam 30 alunos, então teria que ser feito um código para que a professora ou o professor conseguisse ali digitar as médias e ele fosse dando ali os resultados. E aí a gente utilizou o for para poder fazer isso e colocou ali, eu esqueci o nome que se fala mais na parte da execução, a gente colocou só até 30. Então se era 30 alunos, o código só iria rodar ali essas 30 vezes. E aí depois a gente usou o while para poder simular uma situação se fosse mais de 30 alunos. Ou seja, o while pode ser utilizado independente da quantidade de repetições. E também aprendi sobre o do while. Não sei se assim se pronuncia, eu tenho que pegar mais essas coisas assim. Mas o do while, ele executa o que está dentro dele ali, independente do resto. Ele primeiro executa ali o que está dentro dele e só depois ele vai executar o que está ali dentro do while. Então no for, na repetição for, a gente vai ficar ali repetindo até a condição de execução ser verdadeira. Então se eu coloquei 30, ele vai repetir até o 30. Se for 31 já é falso, então ele não repete.
No while, ele vai repetir indefinitivamente até o usuário querer parar. E no do while, ele vai executar o que estiver dentro dele, independente de qualquer coisa. E aí só depois ele vai executar a parte lá do while. E hoje é o quarto dia, galera, e eu fiz esse exercício aqui. Tinha que fazer um programa que mostrasse os números pares. Aí aqueles da orientação, né, não iria ter entrada, só iria ter saída. E aí teria que me relatar aqui os números pares. Aí eu fiz de boa, foi o primeiro exercício que eu fiz de primeira assim, nem tinha dado erro nem nada. Pô, eu fiquei muito feliz mesmo, porque todos os exercícios que tinha aqui para fazer, eu não tava conseguindo fazer. Eu tinha que olhar a explicação e tal para me conseguir entender. Mas esse aqui eu consegui fazer de boa, né? Eu usei uma repetição aqui e dividi o valor por 2 de uma forma que o resto da divisão fosse zero, né? Para poder me dar aí os números pares. E aí foi de boa. Aí fiquei tão feliz que aí depois fui fazer o outro exercício que tinha. E esse daqui eu tomei pau. Eu tinha que fazer uma lista de números inteiros e encontrar a soma de todos esses números. Aí, caramba, não consegui nem pensar, tipo assim, como que eu ia fazer isso. Aí eu comecei a montar e tal, mas não tava dando certo. Aí eu tive que assistir o vídeo aqui da orientação do problema, né? E fiz junto com o cara lá, só copiei o que o cara fez. Mas assim, até agora eu não tô entendendo isso aqui. Ainda não consegui pegar a lógica disso aqui. Então é um negócio que eu vou parar com mais calma amanhã, hoje, sei lá, à noite, quando eu chegar do trabalho, para mim ver como é que isso aqui deu certo, porque eu tenho que entender isso aqui. E hoje é o quinto dia e eu tentei entender melhor o exercício de ontem, fiquei com aquilo ali na cabeça porque eu não conseguia entender muito bem. E hoje eu já consegui entender mais ou menos um pouco ali da parte da entrada, da parte da saída, o porquê que foi utilizado daquele jeito. Mas mesmo assim eu ainda não estou satisfeito, eu não consegui entender 100%, mas mesmo assim eu resolvi avançar no conteúdo com a esperança de que eu consiga entender esse exercício aqui um pouco mais para frente. E as aulas do curso gratuitas da Congenial, elas acabaram, né? Agora eu tenho que esperar eles abrirem a turma, não sei nem quanto que é o valor ainda, mas eu tô querendo participar dessa turma. Então até lá eu vou continuar estudando sobre lógica de programação e hoje eu já comecei com outro material, né? E o cara lá ele tá ensinando a usar saída com printf. E aí foi massa porque eu não sabia que poderia usar assim também, porque no curso do Mikael, né, ele ensina com Cout, CIN e tal. Aí eu achei bem massa assim aprender de outra forma. Então eu vou ficar estudando até as turmas abrirem para poder ter acesso a todo o conteúdo lá da Congenial. Sexto dia, galera, e hoje eu aprendi que terá situações e que será necessário a gente converter uma variável. Tipo assim, eu tinha duas variáveis do tipo inteira e eu queria dividir uma pela outra. Só que o resultado ele tinha que ser em float. E a variável divisão eu declarei ela em float, mas o resultado dava inteiro. Aí eu tive que colocar esse float aqui entre parênteses antes da variável número 1, para que meu resultado desse certo. E aí, porque seria um valor quebrado, né? Senão não estava dando certo, estava dando um valor inteiro e o resultado seria quebrado, então eu tive que fazer essa conversão aqui. E só para lembrar, galera, eu tô estudando esses 2 últimos dias, né, por um material por fora, não é na Congenial, porque você sempre pergunta por onde eu tô estudando, né? Mas ontem e hoje eu estudei por fora porque eu já zerei lá todos os assuntos gratuitos da Congenial. Então eu vou esperar a turma abrir para eu poder entrar e ter acesso a todos os conteúdos ali, mas eu não vou ficar parado, né? Então estou continuando estudando aí lógica de programação, só que por outra fonte agora. E essa semana foi bem massa, cada semana estou aprendendo coisas novas, não fiquei nenhuma semana ainda desanimado, já tenho aí 13 semanas estudando e nenhuma dessas semanas eu fiquei desanimado, desmotivado ou algo do tipo. Sempre ali acordando 4 horas da manhã para poder estudar e está sendo muito massa. E aí finalizamos 13 semanas estudando programação do absoluto zero, galera. Compartilha esse vídeo, se inscreve aqui nesse canal, deixa um comentário aqui para fortalecer e me motivar. E a gente se vê na próxima semana.